em Salmos. E essa noite, irmãos, nós vamos falar sobre a vontade do Senhor, porque ela é soberana. Não é a minha vontade que prevalece, não é a vontade do homem, não é a vontade do governante, não é a vontade de ninguém que permanece nesse mundo. A única vontade que permanece é de Deus, porque a vontade dele é soberana. Amém, meus irmãos? Amém. É um dos atributos divinos pelo qual Deus age, pelo qual Deus trabalha na minha vida, na sua vida e na vida deste mundo também. Salmo 135 e o versículo de número 6 é o primeiro texto que nós vamos nessa noite, que fala sobre a vontade de Deus, que é soberana sobre todas as outras vontades, irmãos. Não interessa qual seja, não interessa seja de um pecador, de um crente, sempre é a vontade de Deus que prevalece na vida do ser humano. Olha o que diz o Salmo 135 e o versículo de número 6. Pode ler, Jesus. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo quanto Deus quis fazer, Ele o fez. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas pela sua soberana vontade. Ele não se aconselhou comigo, Ele não se aconselhou com você, Ele não se aconselhou com ninguém. Ele simplesmente fez, porque Ele pode fazer todas as coisas, porque a sua vontade, ela é soberana e sobre todas as vontades. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o atributo por meio do qual Ele aprova e decide executar todo ato criativo. É uma vontade livre. Não pense, meus irmãos, que nós coagimos em Deus em alguma coisa e o forçamos em fazer alguma coisa. Não pense que a sua oração, ela move a mão de Deus para fazer o contrário daquilo que Ele determinou, porque Ele não vai fazer. Deus, Ele só vai cumprir na minha vida, na sua vida, toda a vontade dEle em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Portanto, que nós não precisamos nos preocupar, ainda que nós nos preocupemos, mas nós não precisamos deixar a preocupação nos consumir. Por quê? Toda a vontade de Deus, ela vai ser executada na minha vida e na sua vida. Então, nessa vontade, Ele aprova, decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação. Pela vontade dEle, Ele criou todas as coisas. Pela vontade dEle, Ele formou todas as coisas. Pela vontade dEle, a sua vida é como ela é. Amém, meus irmãos? Amém. Pela vontade dEle, você vive aquilo que Ele estabeleceu para você passar, para você viver. E não vai ser ninguém que vai viver isso por você. E você também não pode ficar se comparando com o outro. Por que que o outro não vive o que eu vivo? Por que que o outro não passa o que eu passo? Porque, como nós lemos essa noite, a cada um Deus deu uma estrutura. Cada um de nós Deus deu uma estrutura para suportar as adversidades da vida. A minha pode ser maior que a sua pode ser maior que a minha, e eu não posso dizer por que que a dele é menor do que a minha, porque ele só aguenta aquilo ali mesmo. Ele só suporta aquilo ali mesmo. Por que que aquele aguenta tanta coisa? E você diz, se fosse eu não suportaria. É mesmo, se fosse você não suportaria. Por quê? A sua estrutura não suporta passar aquilo que aquele está passando. Por quê? Porque dentro da vontade de Deus, Deus decidiu exatamente deste jeitinho. Amém, meus irmãos? Leia aí, Efésios capítulo 1, versículo 11. Como que é essa vontade? Efésios 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vai para Romanos, já abre Romanos. Deus não criou nada por
necessidade, irmãos. Ah não, Deus criou porque Ele tinha uma necessidade de criar alguma coisa. Deus criou porque Ele tinha uma necessidade de ter alguém que o adorasse. Não, Deus não criou o mundo por uma necessidade. Ele criou todas as coisas porque Ele decidiu criar pela sua livre vontade. Amém, meus irmãos? E isso é uma coisa que eu não compreendo, que você não vai compreender nunca. Por que Ele criou? Por que o mundo é como é? Por que existe o mal no mundo? Por que Ele deixou entrar o mal no mundo? Por que as coisas são como são? Porque Ele simplesmente decidiu criar e não as criou por uma necessidade. Ele decidiu criar exatamente como nós vemos tudo o que acontece. Então Ele cria tudo pela sua livre vontade, pela sua livre escolha. Irmãos, se nós tivéssemos a livre vontade, a livre escolha de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, qual de nós estaríamos aqui? Nenhum de nós. Nenhum de nós estaríamos aqui. Se nós pudéssemos decidir a nossa vida pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus, pela sua livre vontade, Ele criou todas as coisas, me criou, deixou ou permitiu que tudo acontecesse como aconteceu, trouxe a salvação para nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, porque Ele decidiu assim para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e para ele são todas as coisas, e a glória seja eternamente para ele, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glorifique a Deus, exalte a Deus, louve ao Senhor, porque a vontade dele vai ser cumprida na minha vida e na sua vida, porque Ele estabeleceu assim. Porque se Ele deixasse nós, pela nossa própria vontade, decidir a nossa vida pela nossa própria vontade, nós não faríamos como Ele faz. Porque do jeito que o Senhor faz, é melhor. Do jeito que o Senhor opera, é melhor. Olha comigo, Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Não está aí no texto, mas não vamos ler. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E aí ele fala da renovação do homem interior. Mas olha o versículo de número 2, Romanos 2,12. E não se conformardes com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo aquilo que Deus faz, segundo Paulo, é bom. Ô irmão, o que eu estou passando é bom? É bom. A prova que eu estou passando é bom? É bom. O que eu estou vivendo é bom? Aos olhos de Deus, é bom. Como é que pode ser bom uma aflição? Se você tivesse vindo de manhã, você saberia. Como é que pode o meu sofrimento ser bom aos olhos de Deus? Mas ele é bom, porque no sofrimento nós somos provados, nós somos experimentados e nós recebemos fortalecimento para a nossa fé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Se você parar de reclamar do seu problema, da sua dificuldade, e encará-lo como meio de Deus para fortalecer, para forjar, para robustecer a sua fé, você vai passar isso com mais tranquilidade, com mais calma, louvando, glorificando ao nome do Senhor. Porque isso que você está vivendo aí é bom. Não é somente bom, Paulo diz que é agradável. Ô irmão, como é que é, pastor? É agradável? É agradável aos olhos de Deus eu passar o que eu passo. É agradável aos olhos de Deus viver o que você está vivendo. Por quê? Porque o final será bênção para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. É perfeita? É perfeita. Como é, pastor? É perfeita. O que eu vivo hoje, o redemoinho que eu estou vivendo hoje é perfeito. É bom, é agradável, porque no final você vai
vai entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É o que diz Paulo, querido. Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo que você vive, tudo que você vivencia, contribui para um bem maior para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ver tudo isso que eu estou falando aqui, em nome de Jesus. Olha, irmão, não está aí também não, mas vamos ler. Olha, abra aí Romanos capítulo 5. Olha, irmão, a gente padece porque a gente não lê a Bíblia, sabe? A gente sofre porque a gente não medita na palavra. Porque se a gente meditasse na palavra, nosso sofrimento seria menor, nosso angústia seria menor. O que diz Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 4 aí? A partir do versículo 3, Jefferson, leia. 3. Presta atenção na leitura. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Calma, por partes. E não somente isso, nos gloriamos aonde? Não, vamos nos gloriar quando tudo estiver bem, quando tudo estiver maravilhoso, quando tudo estiver correndo às mil maravilhas. Vamos nos gloriar. É aí que Paulo manda? Aonde é que ele manda nos gloriar? Então por que tu está com a cabeça baixa? Por que tu está com a boca fechada? Por que tu abre a boca para murmurar contra o seu Deus? Nos gloriamos nas tribulações, porque nas tribulações o seu Deus não lhe abandonou, Ele continua com você em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É difícil, é doído, mas a ordem é: se glorie, se alegre, se regozije nas tribulações, porque Deus está conosco nas tribulações. Aonde foi que Ele lhe abandonou? Aonde foi que Ele lhe deixou? Você já parou para pensar que você está aqui essa noite? Você já parou para pensar que você viveu toda essa semana? Você já parou para pensar que você não está largado em cima de uma cama feito um vegetal? Tu já parou para pensar nisso? Verdade. Então glorifica o Senhor nessa noite, porque você está aqui glorificando, exaltando, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Continua. Presta atenção. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Agora olha aqui. Se glorie na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Aí os irmãos vêm para mim: pastor, não tenho paciência. Ora, você não tem paciência porque você não aprendeu a ter paciência. Como é que se aprende a ter paciência? Na tribulação. Como é que se aprende a ter paciência? Com aquele que é a pessoa irritante. Como é que se aprende a ter paciência? Com aquela pessoa que tira a sua paciência. É com ela que você treina. É com ela que você exerce a paciência. A tribulação não produz desgraça, irmão. Se te falaram que a tribulação produz desgraça, é porque não sabe o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que a tribulação produz o quê? Paciência. Porque nós estamos falando da vontade de quem? Do Zé Ruela da esquina? Nós estamos falando da vontade de Deus, que Ele executa quando? Quando Ele quer. Não é quando eu quero, não é quando você quer, é quando Ele quer que Ele executa a vontade de Deus na sua vida. Portanto, a tribulação produz paciência. Você que está pedindo paciência, está aí. Viva o seu problema, dando glória a Deus, aleluia, e aprenda a ter paciência no Senhor, esperando a sua providência divina. Como nós lemos aqui, e diz o texto, que na tribulação Ele nos dá um escape para que nós suportemos. Continua, verso 4. E a perseverança, experiência. E a paciência produz o quê? Experiência. Irmão, a coisa mais chata é conversar com um crente xoxo. Quem é um crente xoxo? Um crente xoxo é um crente que não tem experiência nenhuma com Deus, não tem evidência. O crente xoxo é aquele crente que só sabe das coisas de Deus de ouvir. Ele só ouve, mas ele não tem uma... É chato conversar com o crente assim. Crente chuchu, sem gosto, sem sabor, sem... Como comida boa, uma comida do norte que é bem carregada no tempero. Né? Já como é a comida do norte? Bem carregada.
crente com experiência, ele é bem carregado, ele tem coisa para contar, ele tem coisa para dizer, ele tem coisa para falar, ele tem conselho para dar. Crente xoxo tem conselho para dar a alguém? Não tem. Por quê? Porque ele não viveu nada, ele não sabe de nada, ele não sabe como Deus opera, como Deus age, ele não sabe o que é a vontade de Deus. É um crente sem sal, sem sabor, crente chato, crente xoxo, moribundo, que anda de cabeça baixa, reclamando feito galinha carnizé. Mas o crente que tem experiência com Deus, ele anda de cabeça erguida, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor, e quando você colar com ele, ele vai dizer para você exatamente como você tem que fazer para você suportar essa luta que você está vivendo. Amém, meus irmãos? Amém. A tribulação produz paciência, a paciência é experiência. E o que mais? Bora? E a experiência, esperança. E a experiência? A esperança. Crente chuchu, irmão, não tem esperança nenhuma de nada, em lugar nenhum, em canto nenhum. Tudo para ele vai de ruim, de mal a pior, e realmente vai. Mas a nossa maior esperança qual que é? É a redenção final em Cristo Jesus. A nossa maior esperança, que nós já lemos aqui, que a momentânea tribulação que nós passamos aqui não se pode comparar com o peso de glória que nós vamos receber daqui a pouquinho, quando ele buscar a sua bendita igreja. Continua. Ora, a esperança não confunde. Olha, irmão, a esperança não deixa ninguém confundido, não deixa ninguém confuso. Já viu o crente chuchu? É confuso, ele não sabe. Por que Deus está fazendo? Por que Deus... Crente experiente sabe, não, Deus tem um propósito em tudo isso que eu estou vendo. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso que eu estou vivendo. O crente que tem experiência com Deus, ele fala isso, mas o crente chuchu, eu não sei por quê. Irmão, Deus sabe, ainda que você não sabe, mas Deus sabe por que você está passando. Ele está te moldando, Ele está te forjando, Ele está te preparando para que você glorifique o nome do Senhor no meio desse caos que nós possamos estar vivendo. Continua. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Pronto, a esperança não nos deixa confundidos, porque Ele derramou do amor de Cristo sobre nós, e este amor não nos deixa confundidos. Apocalipse 4:11. Então, meus irmãos, a vontade de Deus, ela cria todas as coisas sem necessidade de nada. Ele não teve necessidade de criar nada, Ele simplesmente criou pela sua vontade soberana. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele não criou por necessidade. Ele não me salvou por necessidade. Ele não te salvou por necessidade. Ele salvou pela sua livre agência, pelo seu livre amor com que Ele nos amou. Ele nos salvou, e Ele fez tudo exatamente do jeitinho que Ele quis. Ele fez, e tudo acontece exatamente como Ele quer. Amém, meus irmãos? Amém. Ainda que você ache que você tem vontade livre, mas você não tem, porque a tua vontade está debaixo de uma vontade maior, que é a vontade de Deus. Esta vai ser executada, a sua não, mas a dele vai ser executada, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Amém. Olha o que diz Daniel capítulo 4, versículo 32. Vamos ler. Ele quem decide, quem governa pela sua vontade. Irmão, quem é que decide? Ele decide tudo. Ele decide quem vai subir no trono. Ele decide quem vai sair do trono. Ele decide quem vai governar. Ele decide quem vai governar, porque todo o domínio está na mão de Deus. Leia, Daniel 4:32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Já vai para o próximo. É Ele que tem domínio. Abaixa um pouco do microfone.
sobre os homens. Não são os homens quem domina, meus irmãos. É Deus quem domina. É Deus quem decide quem vai entrar e quem vai sair. É Deus quem determina quem vai entrar e quem vai ficar. Porque o governo está na mão de Deus. Amém, meus irmãos? Então pare de se preocupar com o rumo do Brasil. Você tem que se preocupar com o rumo da sua vida. Para onde vai a tua vida? Para onde vai a tua alma? Porque o governo está na mão de Deus. Ele coloca e Ele tira e põe quem Ele quer. Ele diz para nós essa noite, para nos preocuparmos é com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa salvação, e deixa o resto na mão dele, porque Ele tem poder para cuidar da minha vida, da sua vida, de toda a humanidade. É por isso que nós temos que cuidar cada um de nossa vida. Cada um cuide de sua vida, porque só não foi dada uma vida, a nossa, para cuidar da nossa, e das demais Ele cuida de todas elas para a glória de Deus. Amém? Leia o próximo texto, Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não preceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Tudo está na mão de Deus, irmãos. Ele quem institui, é Ele quem coloca, é Ele quem comanda. É esse Deus que você serve. É esse Deus que nós servimos, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. É esse Deus que nós servimos. Amém, meus queridos? Olha o próximo texto. Então nós não precisamos nos preocupar com nada, nem com quem entra, nem com quem sai, porque no final das contas quem está governando é o próprio Deus, para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Atos capítulo 4, versículo 27 e 28 diz que Ele cumpre todo o seu propósito, será cumprido, toda a sua vontade será cumprida. Não tem homem que barre, não tem homem que diga o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, porque todo o propósito que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Leia Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pônicos Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito. Para aí. Ele diz: todas as gentes se reuniram, mas não se reuniram por vontade própria, não se ajuntaram por vontade própria, se reuniram para executar a vontade de Deus. Ô irmão, ô pastor, Deus queria que o filho morresse? Sim, porque se Cristo não morresse, nós não seríamos salvos. Quando é que Ele decidiu que o filho ia morrer? Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz que Ele decidiu que o filho iria morrer na eternidade. Então aquilo que os homens estavam fazendo, não estavam fazendo por iniciativa própria, mas para uma vontade do Senhor, cumprindo um desígnio de Deus. Então, querido, Deus tem o controle de tudo e de todos. Continua. Para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vai até o 27. É o 28 já. É o 28? Então, tudo Ele fez, porque dentro do seu propósito já estava tudo pré-determinado que aconteceria exatamente daquele jeitinho. Amém, meus irmãos? Então entenda que a vontade de Deus, ela prevalece sobre todas as outras vontades. Não existe vontade maior do que a vontade de Deus. A vontade de Deus está sobre todas as vontades, e ela será cumprida para a glória de Deus. Vai para o próximo texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Às vezes a vontade de Deus para nós, ela é incompreensível. Quantos questionamentos nós não fazemos? Quantas perguntas nós não fazemos? Você agora pode estar sentado aí ouvindo essa palavra e se questionando: mas Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivenciando por isso? Essa vontade para nós às vezes é incompreensível, nós não conseguimos compreender.
Mas Deus tem um propósito. O que diz aí? 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticando o bem do que praticando o mal. Irmãos, se eu estou sofrendo, se você está sofrendo, se você está vivenciando algum problema, algum drama na sua vida, é porque Deus assim o determinou. Porque é melhor você praticar o bem sofrendo do que você não sofrer e praticar o mal. Porque o conselho do Senhor é sobre todas as coisas, e a vontade dele se aperfeiçoa na minha vida e na sua vida. Próximo texto, 1 Pedro 4,19. Então, irmão, se você não está entendendo, não se preocupe não, porque Deus tem um propósito definido nisso daí. Deus tem um propósito definido na situação que você está vivendo. Agora você não entende, mas como o próprio Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, alguma coisa eu vou fazer com você que você não vai entender agora, mas chegará um momento que você vai compreender. Agora você não entende, agora você não compreende, mas lá na frente você vai entender o porquê que você viveu, o porquê que você sofreu, o porquê que você passou pelaquela situação. O que cabe a você agora é glorificar, exaltar ao Senhor no meio de toda a tribulação que você possa estar vivendo, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Leia 4,19 de 1 Pedro. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Calma lá, como diria Jack, por partes. Repita. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Está sofrendo, irmão? Está chorando? Está doendo? Se alegre, porque é da vontade de Deus que assim o seja. Você pode dar glória a Deus por isso? Seria mais fácil falar: não, pode ficar tranquilo, a bênção vai chegar. Sim, a bênção vai chegar, sim ou não? Sim. Quando? Em duas condições. A bênção de Deus vai chegar na sua vida em duas condições. Primeiro, vontade dele. Segundo, o que é que você está fazendo para que essa vontade seja cumprida na sua vida? O que é que nós estamos fazendo diante do caos que estamos vivendo, diante do problema que estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo? Estamos glorificando ao Senhor, estamos exaltando ao Senhor, porque é da vontade dele você passar o que você está passando, porque ele tem um propósito maior em tudo isso. Continua. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador. Olha, irmão, segundo aquele que sofre segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma, ou coloque a sua alma em Deus e glorifique ao Senhor, porque no final redundará em bênção para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tem mais aí? Na prática do bem. Pronto. Então continue glorificando, exaltando o Senhor na prática do bem para a glória de Deus. Vamos para o próximo texto. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15. O que é que nós devemos fazer diante dessa vontade poderosa? Nós devemos nos sujeitar a ela para a glória de Deus. Nós devemos nos sujeitar, estar debaixo dela, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas eu devo me sujeitar diante desta vontade soberana. O que diz aí? Tiago capítulo 4, verso 13 e 15. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Ah, irmão, tem gente fazendo projeto na vida que dá até, eu fico até olhando, pensando, onde é que ele acha que ele vai chegar?
ele só vai chegar até onde Deus determinou para ele chegar. Ele só vai ter o que Deus determinou para ele ter. Ele só vai viver aquilo que Deus determinou para ele viver. Então eu não consigo projetar o meu dia de amanhã. É o que diz Tiago. Se Ele quiser, se for da vontade dele, nós iremos e nós faremos. Mas se não for, nós não vamos fazer. O que nós temos, nós seres humanos? O que nós temos? Você tem um controle do dia de amanhã? Você consegue acrescentar 1 milímetro à sua vida? Você consegue aumentar os seus cabelos? Você consegue determinar o que será daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos? Você não consegue. Por quê? Porque você não tem domínio sobre a sua própria vida. Mas Deus tem domínio sobre a nossa vida. Então é diante desta vontade que eu me sujeito e digo: se Ele o quiser, eu faço, eu vou, eu ando, eu paro. Se Ele me quiser, porque a vontade dele que é soberana. E ela é melhor do que a nossa vontade, meus irmãos. Pode ter certeza que a vontade de Deus é melhor do que a tua vontade, do que a minha vontade. Muito de nós aqui, se Deus largasse na nossa mão, digo: olha, faça a tua vontade. O que tu quer? Eu vou te dar 5 minutos para você decidir pela sua livre vontade o que você quer. Irmão, as nossas escolhas seriam as piores possíveis. Pode acreditar no que eu estou falando. Mas como Ele é sabedor de todas as coisas, Ele consegue enxergar lá adiante. É Ele quem decide todas as coisas na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Próximo texto, Atos capítulo 2, versículo 23. Então nos sujeitemos a esta vontade. O que diz aí? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presidência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Foi da vontade do Pai que o Cristo morresse para salvar a minha vida e a sua vida. Amém, meus irmãos? E se Ele não viesse, todos nós estamos condenados ao fogo eterno. Mas como Ele veio pelo decreto da vontade do Senhor, Ele foi à cruz do Calvário, sofreu tudo o que sofreu, para que nós pudéssemos ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e estarmos sendo preparados para morarmos com Cristo na sua glória celeste. Então, querido, você quer ver se o seu problema é maior ou menor? Olhe para a cruz do Calvário e você vai perceber que as situações da vida que nós passamos, ela nunca será maior do que aquilo que o nosso Cristo passou na cruz do Calvário. O que você passa diante do que Ele passou é pouco. O que você vive é pouco diante daquilo que Ele viveu. É por isso que você pode glorificar, é por isso que você pode exaltar, porque o seu problema não é maior do que o Deus que você serve para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Próximo texto, Deuteronômio capítulo 29 e 29. Irmãos, há em Deus uma vontade que às vezes ela é secreta. É aquele tipo de vontade que Ele não revela para nós. Ele não diz para nós o que Ele vai fazer. Ele não fala para nós como Ele vai agir. É uma vontade que está secreta, que está somente com Ele, e nós não conseguimos penetrar, não conseguimos entender, porque Ele não revelou a nós. O que diz aí? Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há vontade do Senhor que é secreta para nós. Há coisas que Deus faz que nós não vamos entender. Há coisas que Deus determinou que nós não vamos entender, porque Ele não revelou a nós. Gênesis 50, 20, vai para o próximo. Há em Deus uma vontade secreta, que nem sempre Ele revela o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Agora olha Gênesis capítulo 50, versículo 20, a beleza da vontade secreta de Deus. Leia. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem para fazê-lo, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa é a história de Jó, que aos 17 anos foi jogado num buraco,
e depois foi levado como escravo para o Egito. Irmão, vocês acham... Jacó, pastor. Hã? Você falou Jó, Jacó. Jacó, vocês acham essa história de José? Ô, José. José. Não me confunda não. José. Vocês acham que se fosse revelado para os irmãos de José que ele seria vendido lá para o Egito e se tornaria governador, o segundo em comando, vocês acham que eles venderiam? Sim ou não? Não. Não venderiam. Mas como esta vontade ficou em secreto, nem os irmãos soube, nem José entendeu de tudo aquilo. Veja bem, irmão, ele foi com 17 anos. Olha quantos anos se passa para ele entender por que é que ele viveu tudo aquilo, por que é que ele foi vendido como escravo, por que é como ele foi lá para a casa de Potifar e foi entregue como escravo da casa de Potifar, sai preso, e ele não entendeu tudo aquilo. E quando o faraó chama, o diz, e ele interpreta o sonho, José poderia dizer para faraó: olha, faraó, esse homem aí sou eu. Coloque alguém com sabedoria, coloque alguém com entendimento para colocar mantimento suficiente para os próximos 7 anos. Ele poderia falar: sou eu este homem. Mas José ficou calado. E Faraó disse: há nesse menino o Espírito dos deuses. É este que vai manter, é este que vai executar todo o plano para que haja comida durante os próximos 7 anos que vai vir. Há em Deus uma vontade secreta que nem sempre Ele revela, mas que no final das contas é para a bênção da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Próximo texto, Mateus capítulo 24, versículo 36. Irmão, olha só como é que Deus é sabido, irmão. Dá uma lidinha aí, Mateus capítulo 24, 36. O que diz aí? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Alguém perguntou: quando é que o Senhor vai vir? Quando é que o Senhor vai voltar? E o Cristo disse: nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, mas somente o Pai. Porque ali estavam fazendo uma pergunta para ele como homem ele respondeu, não como Deus, porque se ele respondesse como Deus, ele diria o dia, a data, a hora, o ano, o mês que ele viria. Se ele falasse tudo isso, quem é de nós que estaremos aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus? Quem é de nós que estaremos aqui participando da ceia do Senhor? Nenhum de nós. Nós estaremos lá esperando e contando os dias e os meses para nós virmos até Jesus, porque nós saberemos o dia, a hora, o mês, o ano da vinda do Cristo. Como Ele não revelou a ninguém, é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque nós temos um desejo em nossa alma de voltar para o lugar da onde nós viemos, porque nós não somos natural deste mundo, mas nós somos natural dos céus, e para lá nós queremos voltar. Mas Ele não revelou qual o dia, qual a hora que Ele vai voltar. Então há em Deus uma vontade secreta que nem sempre Ele revela a nós, mas chegará uma hora que nós vamos entender. Mas da mesma forma que há uma vontade secreta, também há em Deus uma vontade revelada. Leia Mateus capítulo 6, versículo 10. É aquela vontade que Ele revela para mim e para você o que Ele vai fazer. Pode ler. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Vai para o próximo, Mateus 12, 50. Venha o teu reino. Já está revelado. O reino dele já está revelado para mim e para você. Desde quando nós aceitamos o Cristo, recebemos o Cristo, a vontade dele para nós já foi revelada. Neste momento, nessa oração, seja feita a tua vontade, assim no céu, como é feita aí no céu, seja feita aqui na terra também, em nome de Jesus. 12,50 de Mateus. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão. Quem é irmão de Jesus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Este é meu irmão, este
do Pai, aquele que ouve a minha palavra, aquele que guarda, aquele que executa a minha vontade, aquele que vive a minha palavra, esse será meu irmão e minha irmã. 1 João, capítulo 5 e versículo 14. Olha o que ele diz. 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, porque aprove a Ele revelar-se a nós para a glória de Deus. Se Ele não se revelasse a nós, nós não teríamos conhecimento do Senhor. Irmãos, é por isso que eu não consigo entender e compreender como é que um crente chega para mim e tem a coragem de dizer que não compreende a palavra de Deus. Por um acaso, nós já lemos aqui esta noite, por um acaso foi dado a você o espírito do mundo? Foi dado a você o espírito do demônio? Foi dado a nós o espírito de Deus, para quê? Para nos iluminar, para nós entendermos esta palavra. Você não precisa ir para um seminário para entender a palavra, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai iluminar a nossa mente para compreendermos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se tu vier para mim, disser para mim: olha, pastor, eu não entendo a palavra que eu vou dizer para tu, você ainda está com o espírito do mundo na sua alma, porque todo salvo em Cristo Jesus, quando abre a palavra, se você tiver o Espírito Santo na sua vida, ele vai iluminar a sua mente para você compreender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou para o seminário, você pode ir para o seminário. Se o Espírito de Deus não estiver na tua vida, tu ainda não vai entender, compreender a palavra de Deus. Irmão, até o homem mais simples, e olha que eu conheço homens iletrados, homens que só sabem ler, que só sabem escrever, mas abrem a palavra e entendem a palavra, porque tem o Espírito de Deus na sua vida para iluminar a sua mente, para compreender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então não venha para cá com essa conversinha: ah, eu não entendo a palavra. Porque se você vier, eu vou dizer, então você ainda tem o Espírito do mundo. Porque quem tem o Espírito de Deus vai compreender a palavra de Deus, porque ele se revelou na sua bendita e poderosa palavra. Amém, meus irmãos? Estamos falando da vontade revelada. Tudo que você precisa saber sobre Deus está aqui. Tudo que você precisa saber como andar diante do Senhor está escrito aqui. É só você deixar a preguiça miserável e começar a ler a palavra, porque o Espírito vai iluminar a sua mente para você entender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, crente da luz divina não pode dizer: eu não entendo a palavra, porque se você falar, eu vou dizer: habita em você o Espírito do mundo ainda, porque aquele que está em Cristo Jesus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina para que eu possa entender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Há em Deus uma vontade revelada, e Ele se revelou a nós na sua bendita palavra. Para nós encerrarmos, leia Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Queridos, esta vontade, ao mesmo tempo que ela é revelada, ela é necessária. Leia Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Há em Deus uma vontade necessária, ou seja, Deus não fará coisa alguma que contraria a sua própria natureza. Irmão, antes de vir para cá, eu estava vendo. Irmão, eu não sei não o que vai acontecer com esse povo, não. Eu olhei um culto e eu logo falei: isso aí não é culto, isso aí é um terreiro de macumba. O pandeiro comendo solto, o pula-pula correndo solto, e o passe da pombagira correndo solto. Porque, irmão, é incompreensível uma igreja que os crentes vai para ficar pulando feito macaco.
Aonde está isso na Bíblia? Me explica. Aonde? Aonde está na Bíblia que Jesus pulou? Aonde está na Bíblia que os apóstolos pularam? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, estava todo mundo pulando, fazendo algazarra, fazendo bagunça. Eles estavam orando, de joelho, clamando ao Senhor, e a promessa veio sobre cada um deles para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É uma vida cotidiana, não é uma vida momentânea. Eu fiquei, irmão, tudo de branco. Eu digo, isso aqui isso não é culto, isso não é igreja, isso é terreno de macumba. Deixei lá, comentei, isso não é igreja, isso aí é terreno de macumba. Eu conheço. Eu não vim de lá, mas eu frequentava lá. Quando o bicho baixava lá nos cavalos, saía dançando, pulando, ponto de macumba dentro das igrejas, e vem me enganar, achar que aquilo é culto. Irmão, não tem como você dizer que aquilo é culto. Não tem como dizer que o sagrado é um trem daquilo ali. Aquilo ali é carne, coisa do capeta, do cão. Porque culto racional é aquele culto que eu venho, glorifico ao Senhor e continuo glorificando ao Senhor. Não preciso de ponto de macumba para fazer alegrar minha alma. Porque quem alegra minha alma é o Espírito de Deus. Amém, gente? Eu não preciso de bandeiras na minha cabeça. Eu digo, isso aí não é culto não, meu. Isso aí é terreno de macumba, isso aí é o diabo que está aí dentro. Porque se Deus estivesse aí dentro, estava todo mundo sentadinho, ouvindo a palavra, lendo a palavra e se alegrando com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque é ela que tem que fazer sua alma vibrar. É a palavra. É a palavra que tem que fazer sua alma vibrar. Não a música, não o hino, não o ponto de terreno de macumba e sair sambando, feito maluco dentro da igreja. E aí você pega essas igrejas e você não vê Bíblia. E tem delas que não tem nem banco mais, irmãos. Tem delas que não tem nem banco mais. É porque a bagunça vai começar e não tem hora para terminar e fica todo mundo pulando, soa que nem cuscuz. Aí você sai dali, ninguém entendeu nada, ninguém sabe de nada, ninguém foi edificado. E são os crentes atribulados. Crente sem Bíblia é crente atribulado. Crente com Bíblia, irmão, é um crente tranquilo, sereno, calmo. Não precisa de muita coisa para ele se alegrar diante do Senhor, porque o Espírito está dentro dele para a glória de Deus. Amém? É a alma que tem que vibrar, não é o corpo. Quer vibrar com o corpo? Vai dançar numa discoteca, vai para um forró. Quer botar o esquerdo para... vai no forró, porque na igreja é lugar da minha alma e da sua alma vibrar diante do Senhor para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Não é pula-pula não, meus irmãos. Isso aí não é espiritualidade, isso aí é molecagem, isso é meninice. Espírito de Deus é aquele crente que todo dia você vai falar. Aquela mulher, ela foi até o profeta e alguém perguntou: vai tudo bem? Vai tudo bem. O filho morto. É aquele crente, irmão, que o chicote está estralando, mas ele não deixa de cultuar, ele não deixa de orar, ele não deixa de buscar, ele não deixa de se alegrar diante do Senhor. Esse é o crente cheio da palavra e do poder de Deus. Ele pode estar sofrendo, ele pode estar nas maiores dificuldades da vida, mas ele continua a sua marcha para o céu, glorificando ao Senhor, porque a sua alma está vibrando da presença de Deus para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? É uma vontade necessária, que Deus não contraria a sua natureza. Toquei neste ponto, porque Deus não contraria a sua própria natureza. Ele não diz como é para depois fazer diferente. Ele não determina uma coisa para depois fazer o contrário, porque Deus não se contradiz em sua própria natureza, em sua própria pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, para nós encerrarmos, Romanos capítulo 9, versículo 15 e verso 18. Nós servimos a um Deus que tem uma vontade soberana, e essa vontade, ela vai ser executada, porque ela tem um propósito bom, agradável e perfeito para a minha vida e para a sua vida. Irmão, ainda que esteja difícil,
ainda que esteja dolorido, mas glorifique ao Senhor que está nos céus, porque Ele sabe o que faz. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Ele sabe o que faz. Ele sabe como agir. Ele sabe como trabalhar. Ainda que eu não consiga compreender, ainda que eu não consiga racionalizar o que Ele está fazendo, mas Ele só faz o melhor para os seus filhos. Paulo diz que todas as coisas contribuem para o mal daqueles que amam a Deus? Não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, o que você vive hoje vai contribuir para um bem maior em nome de Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 15. Para a gente encerrar e participarmos da ceia. Romanos capítulo 9, a partir do verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia e compadecer-me de quem me aprouver de ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem come, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz ao faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É Ele quem faz tudo. É Ele quem decide tudo. Ele terá compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, porque a vontade de Deus prevalece sobre todas as coisas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É esse Deus que você serve, que tem uma vontade, e que somente a vontade dele vai prevalecer na minha vida e na sua vida. Não é a sua vontade que vai prevalecer, é a vontade dele que vai prevalecer. Por isso é que você deve glorificar ao Senhor, por isso que você deve louvar ao Senhor, por isso que você deve se encher de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Fique de pé.